Oi, eu sou a Cris e essa é a Biblioteca Esmeraldo. E se tudo der certo, hoje é 7 de janeiro e este é o primeiro vídeo de 2024 aqui no BS, em que eu tô completando 9 anos como leitora. São 3 anos como Biblioteca Esmeraldo, o que é mais tempo do que eu achei que ele sobreviveria, confesso. E também, se eu não me engano, hoje é o dia do leitor, ou dia do livro, alguma coisa assim. Eu sei que eu gosto muito dessa data, 7 de janeiro, e eu sempre escolho pra postar o primeiro vídeo, né, de melhores do ano anterior, dia 7 de janeiro. Eu não sei se você assistiu o vídeo de melhores leituras de 2022, mas eu vou fazer algo parecido, que é o quê? Eu ordenei conforme eu fui lendo. É que o 10º foi o que eu li mais recentemente e o primeiro lugar foi o que eu li antes. Dá pra entender? Então é isso, gente, eu não vou explicar muito não. São 10 livros muito bons que eu gosto e recomendo aí pra vocês de alguma forma. Então em 10º lugar eu coloquei 2 livros da mesma autora, que é Edenbroke e Blackmore, porque... deixa eu falar primeiro as informações, né? Esses livros são da Juliane Donalds, com tradução da Monique de Horácio. E assim, Horácio? É Horácio, não é Horácio, é com Z mesmo. Eu escolhi esses 2 livros, são 2 romances de época, porque ambos me dão uma sensação muito boa, sabe? Eles ali são romances de época ingleses, ou pelo menos são ambientados ali, né, na Inglaterra, mas que eles não vão focar ali na grande sociedade, nos bailes, nessa coisa assim tão urbana. Eles são mais rurais, então a gente vê 2 mocinhas que gostam mais do interior, que gostam da natureza, que tem uma relação com animais, etc. E eu acho que isso é muito mais interessante do que o romance de época muito urbano, naquela Londres suja ou muito espalhafatosa, sabe? Edenbroke vai falar a história da Marianne. Ela quer aproveitar a vida do interior, ela gosta muito. E aí a irmã dela, acho que é Cecília o nome, eu não lembro bem, convida ela, né, pra passar um tempo ali numa casa com alguns amigos no interior. E ela super aproveita, porque ela não quer ficar na cidade, que parece que assim não tem nada pra fazer. Ela quer ir pro interior porque ela quer aproveitar, porque ela gosta da natureza, etc. Só que assim, gente, dá tudo errado. Do primeiro momento ao último dá tudo errado. Então assim, toda a estadia ali não sai como planejado, sabe? E eu gosto muito da personalidade da protagonista da Marianne. Eu gosto muito das 2 protagonistas, né? Mas a Marianne, ela também tem essa coisa de outros ideais, outros sonhos, outras formas de pensar. As 2 protagonistas são muito inteligentes, são muito divertidas, né? Blackmore, a gente vai ter a Kate, que tem uma família muito problemática. A família dela faz ela passar vergonha constantemente. Assim, a mãe dela é horrível, horrível mesmo, assim, péssima. E ela tem 2 melhores amigos, né? Cresceu junto com eles, mas ela sempre quis conhecer a casa deles, que fica no campo, né? Que fica no interior. Só que ela nunca teve autorização. A mãe do Henry, a mãe dos 2 melhores amigos dela, né? Nunca deixou ela ir, né? Mesmo sabendo que os filhos eram melhores amigos da Kate, ela nunca deixou, e ela sempre quis ir, era a coisa que ela mais queria e tudo mais. E aí ela faz um acordo com a mãe, que é bem problemática, né? E o acordo também é meio idiota, mas pra dar um jeito dela conseguir ir pra essa casa no interior dos amigos dela. E lá também vai acontecer tudo diferente do jeito que ela queria. Ela idealizou como seria essa viagem até aquela casa, que eu esqueci mesmo o nome da casa, mas sai totalmente diferente. E assim, uma coisa também que eu gosto nesses 2 livros é que até o último momento eu fiquei um pouco na dúvida se as personagens protagonistas iam ficar com um casal, assim, que ia realmente terminar em romance. Inclusive, Blackmore foi um livro que, assim, até a última página eu pensei que não ia rolar o romance, entendeu? Eu fiquei assim meio... Gente, é um romance de época, o mínimo que eu espero é um casal feliz no final. Então, assim, é um livro que te deixa, assim... É meio que óbvio que vai ter romance, mas ao mesmo tempo, até o último minuto, você fica ansiando por aquilo, sabe? Por aquele momento de ver o casal feliz e tal. E nono lugar ficou Se Não Fosse Por Você, da Laura Amorim. Esse é um livro nacional. E esse livro, eu peguei assim muito de supetão, não era um livro que estava há muito tempo na minha lista. Se não me engano, eu li ele pelo Kindle Limited. E aí a gente vai acompanhar a Mel, que ela é advogada, só que o sonho dela é ser delegada, né? Então ela é aquela concurseira que tá sempre estudando, que estuda o tempo todo, só que as pessoas não entendem. O ex-namorado dela, os amigos, todos eles meio que colocam lá pra baixo. Porque você passa o tempo todo estudando, você não tem tempo pra nada, sendo que aquilo ali é uma meta, é um sonho pra ela. E no meio de tudo isso ela vai conhecer o Léo. Ele é um professor de um cursinho ali, né, preparatório pra concursos, né, concurso público.
E aí eles meio que não têm um começo muito legal, mas acaba que eles precisam fingir um namorinho ali de mentira, que eu acho que é muito fraco. Tantos motivos para eles precisarem namorar de mentira, quanto essa coisa do namoro de mentira pra mim passa muito... é meio raso. Só que o legal mesmo é o casal, é um casal um pouco mais velho, que você vai ver as interações mais focadas pra vida adulta, né? Então os dois trabalham, os dois têm uma rotina muito puxada, tem essa questão do sonho, de estudar e tudo mais. Eu acho que consegue trazer esse mundo adulto de uma maneira muito mais palpável, muito mais realista, né? Porque eu tô cansada de livro com um monte de cavalo de 20, 30 e poucos anos agindo como um adolescente, né? Então é muito legal que eles têm ali seus momentos sim, de maturidade, de errar, de ter problemas, né? Mas eles têm muito mais essa carga que me leva mais pro mundo adulto mesmo, tipo, responsabilidade batendo na porta, o que a gente vai fazer, se os sonhos que eu quero eu vou poder realizar. Então eu acho que essa coisa do mundo real, mas não aquele mundo real também acabado, é muito bacana. Eu gostei muito das interações do casal, o casal é muito fofo, e eu acho que ele dá aquele gás a mais pra quem tem algum tipo de objetivo ligado à vida de estudos, que você precisa estudar para alcançar algo. Eu acho que isso é muito bacana. Em oitavo lugar, a gente tem Clara dos Anjos, do Lima Barreto. Eu tô com essa edição daqui da Escureceu, que infelizmente é uma editora que não tem mais, né? Fechou, mas assim, o trabalho é muito bonito deles. E aqui a gente vai acompanhar a Clara, né? Que dá título ao livro, e ela é uma personagem muito ingênua, uma mulher preta, muito delicada, ela é muito nova, só que ela vai ser enganada pelo Cassie. Eu acho que é assim que fala o nome dele, é Cassie Jones, que é um homem branco que não vale nada, ele é um imprestável, ele já cometeu diversos crimes, que é o quê? Ele engana mulheres, principalmente mulheres não brancas, mulheres pobres, né? Ele engana elas, tira a virgindade delas, às vezes até as engravida e foge, né? E ele passa por tudo isso muito tranquilamente. E por mais que algumas pessoas saibam da fama negativa que ele tem, nada acontece, sabe? Se ele é preso porque a família dele tem um bom nome, ele acaba fugindo das acusações e tudo mais. E aí você vai acompanhar o livro todo ele tentando enganar a Clara. E aí o tempo todo tem alguém, os pais, amigos ao redor da Clara dizendo, olha, isso daí não presta, isso aí não vai dar certo. Só que, né, a gente já imagina como é que vai acabar. O que eu gosto desse livro, pelo menos assim, na época que ele saiu, e é um pouquinho do que fala aqui na introdução, é essa figura da mulher preta num outro lugar, né? Na literatura, assim, não tanto hoje, mas muito antigamente, assim, no tempo do Lima Barreto pra trás, tinha muita questão da mulher preta muito fetichizada, né? Ela é muito voltada pra luxúria, ela é a que engana, ela tá numa posição de serviço, ela tá numa posição muito negativa. Aqui, em Clara dos Anjos, a mulher preta, ela é delicada, ela é inteligente, ela é bondosa, ela é ingênua, né? Então, assim, a gente vai ver esse contraponto em que, em geral, a figura do branco é a figura do salvador, do educado, do inteligente, do que tem bons modos. Aqui não, aqui o branco é o Cassie, né, que não vale nada, que é um imprestável, que não trabalha, ele não tem uma inteligência lá muito elevada, só pra quando é coisa ruim. Então a gente tem essa diferença, essa troca, né, de papéis que pra mim é muito válida, principalmente levando em consideração que o Lima Barreto era preto, e na época que ele escrevia, colocar a mulher preta numa boa posição, uma família preta numa boa posição, apesar de serem pobres, né, mas eles eram pessoas de boa índole, pessoas uma boa conduta de vida, né? Então isso é muito interessante, mas também o livro é muito bem escrito, obviamente, né? O livro é muito instigante, enfim. Em sétimo lugar, Balões de Pensamento, do Érico Assis. Esse é um livro de não ficção em que o Érico, que é um tradutor e jornalista, ele é tradutor de quadrinhos e jornalista, mas que também fala muito sobre quadrinhos na internet, enfim. Ele vai fazer esse livro que são textos reunidos, assim, de outras... que ele já tinha publicado em outros lugares, assim, colunas que ele já teve por aí na internet, que ele reúne falando de quadrinho, né? E aí, assim, eu não tenho nada de grandioso pra dizer sobre esse livro, porque ele é um livro muito simples, é isso, é o Érico, que conhece muito de quadrinho, escrevendo sobre quadrinho. Aí você pensa, nossa, mas só isso. Só que é um tipo de leitura que eu acabei me divertindo muito esse ano.
ler pessoas falando de outras obras que eu ainda não conheço. Não só me inspira a querer escrever também, a querer gravar vídeo falando das coisas que eu gosto, mas é também um monte de recomendação legal, sabe? Durante os textos o Eric foi falando de vários autores, alguns que não eram do meu interesse, alguns eu já conhecia, mas não tenho vontade de ler, e outros obras e autores que eu não conhecia, mas é que eu fiquei empolgada pra ler. Eu acho que o papel de quem vai falar de livros, de quadrinhos é esse, sabe? Você traz as coisas que você gosta e acaba, de alguma forma, incentivando mais a leitura, né? Então, assim, é um livro de recomendações em que nem tudo ali eu gostei, nem tudo me interessou, mas que foi divertido de alguma forma, sabe? Em sexto lugar tem Agora Que Ele Se Foi, da Elizabeth Acevedo. Eu não achei que esse livro ia entrar no meu top 10 de verdade, porque não foi um livro que eu pensei muito depois de um tempo, né? Logo ali nos meses seguintes que eu li, eu pensava muito nele, eu lembrava de muitas cenas, mas depois meio que ele passou batido por mim. Eu inclusive achei que eu tinha lido esse livro ano retrasado, né? No caso, 2022. E aí, quando eu fui fazer a lista e eu vi que eu tinha lido esse livro, eu falei, não, eu tenho que colocar na lista do top 10. Eu tenho que colocar no Melhores do Ano. E eu fiquei surpresa, porque assim que eu bati o olho, eu pensei, não, tem que entrar no Melhores do Ano. E eu nem lembrava que eu gostava tanto assim desse livro, sabe? A tradução da Karine Ribeiro, uma tradutora fantástica, inclusive, recomendo você dar uma olhada no trabalho dela. É que a gente vai acompanhar duas irmãs gêmeas, a Camino e a Ihayara. Eu não sei bem se é isso, né? Mas elas são duas irmãs gêmeas que foram separadas desde o nascimento, né? Então cada uma foi criada em um país diferente e elas só acabam descobrindo a outra quando o pai morre. Tá, isso é na sinopse, isso não é spoiler, né? Na verdade, a morte do pai é o que acaba ligando elas, né? Então quando ele morre, uma acaba descobrindo a outra. E aí elas vão ter que lidar com o luto desse pai que era muito querido, mas que no fundo elas não conheciam de fato, sabe? Ele era um pai com a Camino e outro pai com a Yahaira. Então assim, entender que elas são irmãs e, né, criar esse laço de irmandade, ao mesmo tempo que elas precisam entender que a vida toda delas foi meio que uma mentira, né? Elas não tinham ali todo o conhecimento da vida delas de fato. E assim, é sempre um livro muito emocionante. Tudo da Elizabeth Acevedo é muito emocionante. E ela tem muito essa coisa de trazer paternidade. E geralmente é uma paternidade bem complicada, bem delicada. Porque são pais que não são muito presentes, são pais que têm uma dificuldade de interagir com suas filhas. Então é sempre um livro que... Os livros da Elizabeth Acevedo são sempre livros que me emocionam muito e que trazem sempre esse tom de família, relações familiares, sabe? E assim, a mulher é genial. Basicamente é isso. Quinto lugar tem Férias em Taipei, da Abigail Hing-wen, com a tradução da Ana Beatriz Omuro. Esse foi um livro que eu gostei muito e que no começo ele parecia ser só mais um livro, sabe? Boa parte dele eu fiquei, legal, show, próximo, sabe? Ele não parecia grande coisa, só que conforme ele foi passando, eu comecei a me apegar mais à protagonista e comecei a me identificar em vários momentos com ela e me emocionou muito no final, né? A gente vai acompanhar a história da Ever, mas a educaram de uma forma em que ela tinha muito que seguir as regras dele, né? Os pais a forçavam a estudar muito e eles querem muito que ela seja médica, né? Então é uma coisa assim quase que obrigatória. Ela foi criada para ser médica, né? E muitas das expectativas dos pais que vieram ali do Oriente, do leste asiático, para os Estados Unidos, todas as expectativas que eles tinham com aquela vida nos Estados Unidos foram passadas para a Ever, né? E a Ever, ela quer ser dançarina. Ela é apaixonada por dança, ela é muito boa nisso, só que tem toda essa pressão dos pais. E aí, eles tentando fazer com que ela meio que esqueça essa coisa da dança e volte para os eixos, eles enviam ela para um programa educacional de verão em Taiwan. E aí meio que tiro sai pela culatra, porque o que eles esperavam é que fosse um programa educacional super rígido, que fosse colocar os meninos assim no eixo, né, como eu falei. Mas na verdade os meninos vão pra lá, eu falo meninos porque a maioria ali tá na adolescência ainda, né, final ali do ensino médio, mas ainda estudantes. Eles vão pra lá, eles saem pra festa, eles vão curtir, matam aula, ninguém fala nada. Então assim, não é tão rígido como os pais esperam. É bacana porque a Eve vai ter um reencontro com as raízes dela, né? Então ela não sabia nada sobre a própria cultura.
Na verdade, eu acho que eu nem falei, né? Mas a família dela é chinesa, né? Mas aí é um reencontro com as raízes, ela vai estudar um pouco de mandarim, ela vai aprender da dança, da culinária, etc, né? E também vai ter um processo de autodescoberta, né? Ela saber o que é particular dela, o que é uma imposição dos pais, se ela quer seguir uma vida controlada pelos pais, ou se ela vai seguir os próprios sonhos. Então, isso é uma coisa que eu acho que todo adolescente em algum momento já passou, sabe? Em perceber que há uma expectativa dos seus pais em relação à sua faculdade, à sua vida adulta, e ao mesmo tempo que você não quer decepcionar essas pessoas, você precisa ouvir o seu coração e seguir aquilo que é importante e o que realmente vai funcionar pra você, né? Então eu acho que todo mundo meio que já passou por isso. E o final é muito tocante. Eu gostei muito do final do livro, achei muito fofo. Eu acho que poderia ter desenvolvido melhor algumas coisas, mas eu achei muito fofinho. Em quarto lugar, nós temos O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, com tradução da Stephanie Fernandes. Eu já sabia que esse livro ia entrar no meu top 10, porque O Morro dos Ventos Uivantes é um livro maravilhoso. Gente, que livro é esse? Ele é uma pancada na cabeça mesmo, sabe? Aqui a gente vai acompanhar a história da Catherine e do Heathcliff. Ai, gente, que nome diferente, né? É Heathcliff, vamos chamar assim, né? A Catherine é de uma família, assim, com uma boa condição de vida, né, ali, vamos dizer. E o Heathcliff, ele chega num dia porque o pai da Catherine acha ele em algum lugar durante uma viagem e traz pra casa. Ninguém sabe se ele é um bastardo do pai da Catherine, ninguém sabe exatamente como foi pro Heathcliff chegar até ali, mas ele chega e ele é um homem não branco. Ele é descrito apenas como uma pele escura. E aí ele não tem posses, ele não tem nenhuma educação. E aí quando ele chega, ele é meio que tratado inicialmente como ali alguém da família, mais ou menos. Só que quando o pai da Catherine morre, ele começa a ser tratado como um criado. Ele é um servo ali naquela casa e ele não é respeitado por ninguém além da Catherine. Então eles são melhores amigos, eles começam a criar ali um laço amoroso mesmo, né, conforme o tempo vai passando. Só que a Catherine, quando ela chega na vida mais velha, né, ela precisa escolher entre esse amor juvenil, que é muito obsessivo, muito intenso, muito profundo, ou então uma vida estável com um homem, um nobre inglês, a coisa toda, né? E aí, não é uma história de romance romântico, tá? Quero deixar claro isso, mas é justamente sobre a vida desses dois personagens eternamente se atormentando. Mesmo após a morte, eles estão sempre ali, um assombrando o outro de alguma forma, sabe? E ambos não conseguem ter em vida uma vida de paz. O tempo todo tem uma coisa acontecendo. E assim, a história não é contada por eles, é contada por uma criada que, né, uma senhora que cuidou deles a vida toda. E aí a gente vai acompanhar pessoas assim, personagens assim terríveis. Personagens que são cruéis, que não são amigáveis, que não são bondosos. Mas ainda assim o livro é muito inebriante. Tá ali, você consegue sentir aquele clima frio inglês, sabe? É uma delícia. O livro é maravilhoso, sabe? A ambientação é muito boa. Os personagens, apesar de serem personagens detestáveis, eles são instigantes. Você quer continuar lendo, você quer saber o que vai acontecer no final. Enfim, leiam, é muito bom. Em terceiro lugar ficou HQ. Deixa eu ler, porque o nome é muito grande. É HQ. Uma pequena história dos quadrinhos para uso das novas gerações. Tá tudo isso aqui é o título, né? Do Rogério de Campos. E, gente, que livro incrível. Eu peguei isso aqui e é não ficção também. Eu fiquei impressionada com a fluidez desse livro. Eu li assim, ó. Eu tava tentando ler mais devagar pra ver se o livro durava mais, mas não deu certo. Foi uma leitura muito boa. E aqui o Rogério de Campos vai tentar trazer algumas das primeiras informações que a gente tem sobre quadrinhos ao redor do mundo, né? Então, meio que como um quadrinho surgiu na França, nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil. Então, tipo, muitas informações realmente interessantíssimas sobre o mundo dos quadrinhos, né? Isso aqui é maluquice, assim, é muita coisa e dito de uma forma muito leve, sabe? É um texto mais pro lado jornalístico, eu diria. E assim, muito divertido, sabe? É muito leve mesmo. Ele é todo cheio de ilustrações também, de diversas obras. Eu fiz um monte de marcação, porque foi assim... Esse foi um dos primeiros que eu li nessa temática, né? Então, textos sobre quadrinhos. E assim, isso aqui é perfeito. Eu quero ler tudo que o Rogério de Campos escreveu, porque é maravilhoso. Em segundo lugar, ficou Entregas Expressas da Kiki, da Eiko Kadono, com tradução da Lúcia Hiratsuka.
que é esse livrinho aqui, muito amorzinho. Eu raramente leio literatura infantil, confesso. Não sei se esse é um defeito, mas eu gostaria de mudar isso. Mas esse livro, gente, é perfeito, de diversas formas. Primeiro, a questão gráfica dele, as letras não são pretas, são azuis, que eu acho lindo, que é a minha cor favorita. E ele é todo ilustrado. Quem ilustrou foi o Daniel Kondo. Aqui a gente vai acompanhar a Kiki, uma bruxinha, que ao completar 13 anos, se eu não me engano é essa a idade certinho, mas ao completar uma determinada idade ali, ela precisa sair da casa dos seus pais, ir para uma cidade e trabalhar ali como bruxa. Ela precisa desenvolver alguma habilidade e sobreviver sozinha, e sempre acompanhada de um gatinho preto. Né? Então a gente vai ter esse mundo de magia, mas as entregas expressas de Kiki é muito mais sobre essa garotinha amadurecendo longe de casa, sabe? E não dá pra amadurecer sozinho, então ela precisa ter amigos, ela precisa ter pessoas ali ao redor dela. E eu acho que é muito legal também o contraponto entre o novo e o antigo, né? A Kiki, o tempo todo, a mãe dela tenta ajudá-la nesse processo aí, né, da viagem, do ir pra outra cidade, só que ela não quer seguir o que a mãe dela fez, ela não quer fazer a mesma coisa que a mãe dela fez, né? E a mãe dela fica o tempo todo ali, e a mãe dela é a representação desse antigo, né, do que era feito antes daquela forma, então ela acha que Kiki tem que fazer a mesma coisa, só que a Kiki tá tipo assim, não, eu vou fazer do meu jeito, né? Só que isso até perto do final do livro. Quando chega no final do livro, ela percebe que ela não precisa ser completamente diferente da mãe, nem igual à mãe, mas ela pode ser um equilíbrio disso, né? Então é muito bonito aqui a jornada de amadurecimento dessa menina, sabe? E um único livrinho, muito divertido, muito fofo, a gente tem esse amadurecimento aqui, mas só querendo dizer que assim, eu gostei muito mais do livro e queria muito ler mais coisas dessa autora, inclusive mais coisas infantis com essa pegada. Se alguém tiver recomendação, mande aí. Inclusive eu tenho que pesquisar mais sobre isso, justamente, né? Sobre livros que lembrem entregas expressas Kiki, porque eu realmente gostei muito. Fiz umas e outras marcações aqui também. E em primeiríssimo lugar, eu já desconfiava que esse livro ia ficar no meu top 3, mas aí quando eu cheguei no final da lista eu percebi que nenhum eu tinha gostado tanto quanto ele, que foi A Fórmula Preferida do Professor, da Yoko Ogawa. Eu já li outras coisas dela, essa mulher é fantástica. É um tipo, assim, de livro que sempre vai por um caminho diferente. Ela nunca faz uma coisa que você já leu. Dificilmente você vai pegar um livro da Yoko Ogawa, ler a sinopse e dizer, eu já vi vários livros com essa sinopse. Não, ela sempre traz algo de novo, algo de incrível. A tradução ficou por Shintaro Hayashi. A gente vai acompanhar esse homem que só é chamado de professor, né? Ele é um professor de matemática incrível, assim, outro nível de inteligência, mas ele tá tendo, se não me engano, ele tem Alzheimer. Eu não lembro bem se é essa a doença que ele tem, mas ele tá perdendo realmente ali as memórias. Então ele já não consegue viver sozinho, ele já não consegue fazer algumas coisas só, porque a memória dele é muito curta, ele não consegue lembrar das coisas. E aí uma senhora, né, mas uma jovem mãe é contratada, então ela é uma empregada ali, responsável por cuidar da casa, fazer as alimentações dele. E até aí tudo bem, ele tem um relacionamento ok com ela, mas as coisas mudam quando ele conhece o filhinho dela, né, tão jovem ali, com aquela mente borbulhando por informações e tal. E ele começa a dar muito bem com o filho dela e a gente vai ver esse relacionamento entre essas três pessoas, né? Uma mulher que trabalha cuidando ali da casa, um antigo professor de matemática que tá perdendo a memória, que só consegue lembrar dos conhecimentos científicos, mas os do dia a dia se perderam, e uma criança ali tão nova, eu acho que o filho dela não é nem adolescente ainda, ele é bem novinho mesmo. E a gente vai ver esses três tão diferentes em idade, em gostos, interagindo e criando uma espécie de família ali, sabe? É um relacionamento muito bacana, muito bonito. No final eu obviamente chorei muito. Esse é o meu livro favorito da Yoko Ogawa, não só o favorito do ano, mas dessa autora também. Mas é um livro que, cara, faz você achar a matemática incrível. Eu não entendi a metade das coisas que eram ditas, eu não sei o quanto isso aqui é correto, porque eu não manjo nada de matemática, mas quanto mais eu vi o professor falando de quanto matemática era legal, do quanto era interessante, mais empolgada eu ficava. E, gente, eu não gosto de matemática nem um pouco, eu sou formada em letras, sabe? Então é um livro que consegue trazer um mundo muito distante de mim, que é a matemática, se tornar divertida, se tornar próximo, sabe? Nada aqui é feito de um jeito
confuso, tudo ali encaixa. E é um livro que, apesar de ser triste, ele é muito divertido, né? Eu conseguia me divertir ali com as interações, mas ele também é muito triste. Como eu falei, eu chorei muito no final, apesar de o final ser muito bom. Eu queria um final diferente, mas assim, o livro é incrível, sério, deem uma chance. Se vocês não leram nada da Yokogawa, inclusive eu indico começar por esse. Então é isso, esses foram os melhores livros de 2023, eu espero que tenham ficado aí boas recomendações pra você. E se você gostou desse vídeo, lembre de deixar o like ou um comentário falando sobre algum desses livros ou talvez as suas melhores leituras, isso também seria legal de saber. O link pra todas as minhas redes sociais, entre outras coisas interessantes, tá aí na descrição. Então é isso, até o próximo, leia livros e love yourself!